Olá, boa noite. Boa noite. E cruzam o disco final. Não estranhe, nós vamos falar de turf nesse RB Notícias especial. E o nosso convidado é Jair Bala, responsável pela TV Jockey e apresentador da mesa de turf do Jockey Clube de São Paulo. 20 anos como profissional no Jockey Clube de São Paulo, 50 anos como turfista. Pois ele é muito jovem, vocês vão naturalmente se surpreender. É que, desde os 10 anos de idade, o pai, criador de cavalos por sangue inglês, que competiam no Jockey Clube de São Paulo, e ele sempre observando, com 10 anos de idade, floresceu o seu amor pelos cavalos. Boa noite, meu caro. Boa noite, Camila. Boa noite, Hermano. Inicialmente, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês e para falar de algo que eu amo. Que você gosta muito. Muito que obrigado é o que eu gosto pela de sua falar presença. sobre turf. Nós gostamos de turf. Sim. Né? Agora explica aí pra gente, para quem não conhece, especialmente para Camila, o que é exatamente turf? Turf é a nomenclatura que se dá para as corridas de cavalo. Porque existe, inclusive, é até boa a explicação, porque existe essa confusão. Hípica, turf. Não, hípica é onde os cavalos saltam, que é, inclusive, praticado na hípica paulista, aqui em São Paulo, em Santo Amaro. Temos duas hípicas, aliás. E no Jockey Clube de São Paulo é que existe o turf, que são as corridas de cavalos. Olha, durante a nossa conversa aqui, Jair, nós vamos mostrar algumas imagens do Jockey Clube de São Paulo, que é, junto com o Rio de Janeiro, os dois centros de competição do turf no Brasil. Mas, além deles, existe o quê? Tem Recife, nós temos 4 hipódromos Alegre, oficiais. Curitiba. Cristal, em Porto Alegre, Tarumã, em Curitiba, Gávea, no Rio de Janeiro, e Cidade Jardim, em São Paulo. Olha, antes das perguntas básicas aqui dessa garota que está aqui ao meu lado, que confessa de antemão, ela vai confessar aos senhores que ela nunca esteve num Jockey Clube, nunca apostou no cavalo como a gente, né? Ainda. Não sei nem como funciona e acredito que muita gente ainda não sabe. Ela vai chegar lá, não é? Por que o turf vive um momento tão difícil agora no Brasil, Jair? Bom, na verdade, a crise afetou não só o turf, como todas as outras atividades, né, Hermano, Camila? E o turf passa realmente por uma reformulação, uma reestruturação, sobretudo o turf de São Paulo, que teve diversos problemas nos últimos anos no que diz respeito à falta de assistência do poder público. Então, o Jockey Clube de São Paulo é o único clube esportivo, porque é um esporte, o turf, que tem que pagar IPTU, por exemplo. No Rio, por exemplo, o Rio vive um momento um pouco melhor que São Paulo, né? O Rio vive um momento um pouco melhor porque o Rio tem parcerias. O Rio recentemente assinou uma parceria com uma empresa francesa de apostas que possibilita um aporte financeiro também. E o Rio de Janeiro hoje conta com 7.000 associados que ajudam e muito a sustentar a atividade. E São Paulo está carente nesse momento desse tipo de situação, tendo em vista que hoje nós temos em São Paulo 700, 800 associados. Ao longo do tempo, São Paulo foi perdendo. Mas a gente tem boas notícias, porque existe uma enorme possibilidade. O turf de São Paulo passa, como eu disse, por uma reformulação. Existe uma diretoria, houve uma alteração nos estatutos e agora o Jockey Clube de São Paulo é gerido, administrado por um conselho, que tem um presidente, que todo mundo conhece, um empresário muito famoso, que é o senhor Benjamin Steinbrück, já no cargo há 2 anos, deve ser reeleito aqui na próxima semana, e vem fazendo um trabalho de recuperação e de parcerias. Hoje o Jockey Clube de São Paulo tem uma parceria com a prefeitura, com o poder público, algo que faltava na nossa entidade, Hermano. Os senhores lá do Jockey, eles estão assim, digamos, otimistas com essa nova administração de São Paulo? Otimistas porque estão vendo, o que não acontecia há algum tempo, uma luz no final do túnel. Porque o Jockey Clube de São Paulo, com essa parceria, vai possibilitar que ele consiga arrecadar um volume financeiro que possa ajudá-lo a poder caminhar com as próprias pernas. Coisa que existe no turf internacional. Na Argentina, por exemplo, você tem 3 hipódromos. Por que a Argentina está melhor que o Brasil? Em Buenos Aires tem 2 grandes Sim, hipódromos. Palermo e San Isidro, e tem um pouquinho afastado o hipódromo de La Plata. E todos eles são subvencionados, recebem ajudas do governo. Tem as maquininhas caça-níqueis e uma parte desse dinheiro arrecadado ajuda a pagar prêmios, ajuda a manter a atividade. O jockey vive de apostas, não é? Sim, vive de apostas e pelo estatuto do jockey, pela carta patente, porque o Jockey Clube tem uma carta patente
que é fornecida pelo Ministério da Agricultura. O jockey está sob o guarda-chuva do Ministério da Agricultura. E essa carta patente te possibilita a realizar corridas de cavalo, contanto que porque é uma entidade sem fins lucrativos, então todo o movimento de apostas tem que ser revertido em prêmios para os proprietários dos cavalos que fazem a verdadeira festa. Então, a Camila não sabe, por exemplo... Eu ia perguntar agora, como funciona a questão das apostas? Porque eu acho que, como muita gente em casa deve ter a mesma dúvida. Existe um preço mínimo, existe um preço máximo? Como que funciona? R$ 2 a aposta mínima. No Jockey Clube de São Paulo é muito importante essa pergunta, porque R$ 2 é um valor bem baixo, né? A gente não imagina que dê para apostar tão Sim, ainda existe aquele pensamento de que para entrar no jockey precisa ser sócio, precisa estar de paletó e gravata. Para começar, não precisa, a entrada é livre, ninguém paga nada. Entrada é livre. Muita gente imagina que isso é importante, não é para participar de uma tarde no Jockey Clube, uma tarde de sábado, de domingo. Você vai lá com a família, é tudo grátis. É isso que eu queria saber também. Se quiser ir para assistir só, não quero apostar, quero assistir, não tem problema. Você vai, o estacionamento é amplo, o contato... Grátis. Estacionamento grátis, não é? Não, estacionamento não, estacionamento é pago. Então eu não pago, mas é porque eu sou criador. Sim, criador tem associados, profissionais não pagam, mas o frequentador paga. Mas é baratinho. Não, e digo mais, no coração de São Paulo, perto de tudo, contato com o verde, você tem os animais perto de você, você tem bares, restaurantes e lanchonetes de altíssima qualidade e a emoção, porque são emoções que só o Turf pode proporcionar, viu, Camila? Eu queria saber outra coisa, em relação aos cavalos. Sim. Como que é feita a manutenção, vamos falar assim? O que eles se alimentam? Os cavalos vivem são lá. Bem tratados? Porque, então, isso que eu queria saber. Porque o que acontece? Até os direitos dos animais defenderia, né? Sim. Como que são tratados esses animais, já que são animais de corrida, já que eles têm um certo esforço nesses dias? Então, como que funciona todo esse tratamento, alimentação, etc? Você imagina, Camila, o cavalo de corrida, como um atleta de alta performance. Então, você faz uma comparação. O atleta que corre 100 metros, ele tem toda uma alimentação, tem toda uma preocupação, tem todo um treinamento. O animal não é diferente. Ele tem um treinador que é contratado pelo proprietário do cavalo para cuidar daquele animal. Então você paga lá um prolabore todo mês para o treinador e ele tem a responsabilidade de cuidar do seu cavalo, de treinar o seu cavalo para que ele fique em condições de participar da corrida. E lá na cocheira, é claro, tem os cavalariços. E você perguntou da alimentação. Alimentação de altíssimo nível, rações especializadas, suplementos vitamínicos. Eu digo a você que eles são tratados realmente a pão de ló. Algo que chama atenção é que eles comem muita aveia, não é? Sim. São tratados basicamente com aveia. Sim. E são puro sangue, é o puro sangue inglês, Sim. que é a raça que é usada para os páreos. E agora, hoje temos também puro sangue árabe. No menor número, mas temos também essa corrida. Mas não se misturam. O puro sangue inglês é um cavalo especificamente destinado a correr. Sim, e o puro sangue árabe também. Só que num outro nível, numa outra velocidade, mas a gente tem, uma vez a cada 15 dias, tem um páreo para animais da raça puro sangue árabe. É uma coletividade que está crescendo muito. E o puro sangue é um cavalo que corre mais rápido. Mais distância, mais rápido e mais distância. E o quarto de milha milha, 400 metros, o próprio nome já diz, quarto de milha. Mas eu já assisti algumas corridas, alguns páreos de quarto de milha. Sim, quarto de milha mais sediado em Sorocaba, que tem um hipódromo especializado nisso. Mas eles vêm correr, às vezes, em Cidade Jardim, até como atração. Agora, fale um pouco do cavalo. Além disso que você explicou aí, o Bala, sobre a alimentação, como é que eles são cuidados, eles são deixados numa cocheira. Sim. Mas chega a ser... Eu não digo um bom investimento, porque quem cria cavalo, quem é proprietário de cavalo no Jockey Club, ele busca mais, sei lá, prazer. Uma certa paixão, não é? Prazer, porque paixão. Houve um tempo no Brasil, principalmente em São Paulo, tinham emissoras de rádio, sabe, que tinham programas de turf, Sim. sabe, os grandes prêmios eram transmitidos sabe, ao vivo. Os jornais. O jornal de turf, você encontrava lá os páreos do dia, os páreos da semana. Por que isso, de uma certa forma, desapareceu do nosso Esse foi um grande pecado que o turf acabou sofrendo. Foi um grande pecado a falta de renovação. Então, os mais antigos o tempo foi passando, eles foram ficando para trás, e os jovens
não conheceram, não tiveram esse apelo de conhecer o turf. E hoje, com esse advento dos bares e restaurantes, hoje você tem lá no Jockey Club de São Paulo, Alta Gastronomia, a Vila Jockey e o Iulia. São os restaurantes que existem lá dentro. E isso traz público que não conhece o turf. E aqueles que estão indo pela primeira vez, pode ter certeza que eles voltam. E isso não deixa de ser um grande apelo para realmente trazer esse público, que é o que o jockey precisa. Faltou, ao longo do tempo, um planejamento de marketing. A renovação é a palavra certa. Dos restaurantes, dá para assistir as corridas tranquilamente? Você acompanha. Aliás, é um visual maravilhoso. Olha, e não é só gasto, Camila. Sim. Você tem um cavalo, mas ele pode te retribuir em prêmios, né? A partir do quinto colocado, o prêmio. Um páreo, o cavalo já... Sim. Premiação é do primeiro ao quinto colocado. E como o Hermano disse, você quando compra um cavalo de corrida, geralmente você compra um potro que ainda não correu. Ele tem 2 anos. É mais ou menos como você ir a um leilão e comprar um bilhete fechado. Porque você não tem, embora você busque o animal pela filiação, pela compleição física, mas nada disso garante que ele vai ser um bom cavalo de corrida. Tá? Então é um bilhete fechado. E desse bilhete pode sair um craque. Então nós temos histórico recente de animais vendidos para o exterior por $1 milhão. É como um jogador de futebol, né? A gente investe e vai descobrir ali na bola. Você tocou num ponto que dá para fazer uma analogia. Porque da mesma forma como os jogadores de futebol estão indo cada vez mais cedo para o exterior, os animais aqui, os jockeys, os treinadores, porque o Brasil não exporta só cavalo de corrida, exporta mão de obra qualificada. Treinadores brasileiros fazem sucesso no mundo inteiro. Jockeys brasileiros, hoje o principal jockey da Argentina, com 380 vitórias, esse ano é recorde absoluto, é brasileiro. Nós temos imagens de um cavalo brasileiro recentemente que correu? Correu em Hong Kong, um páreo comum. Essas imagens que você está acompanhando aí é de um cavalo brasileiro? Do Jaguareté. Como é que é? O nome dele, de batismo, aqui no Brasil, é Cash do Jaguareté, mas lá ele foi rebatizado e lá ele é Royal Harmony. Royal Harmony. Harmony Victory, perdão, Harmony Victory. E daí a linhagem dele? Ele é... Romarim... Agora você me pegou, porque agora eu não estou lembrado da filiação dele. Daqui a pouco a gente vai continuar com esse assunto aqui. Tá bom. Nós vamos agora ao intervalo, nós estamos conversando aqui sobre turf com o Jair Bala, do Jockey Clube de São Paulo. E vamos voltar daqui a pouquinho. Fiquem ligados.